Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia e hoje nós vamos tratar sobre a lição de número 7 e o título da lição é O Lugar Santo. Nós já vimos nas lições anteriores que o tabernáculo ele tinha uma tenda que estava bem no meio do pátio e essa tenda ela é dividida em dois compartimentos. O primeiro compartimento, que é o lugar santo, e o segundo compartimento, que é o lugar santíssimo ou santo dos santos. Esse primeiro compartimento, ele tem 3 móveis e nós vamos estudá-los nesta lição para observar que lições podemos extrair sobre a pessoa de Cristo e sobre a prática da vida cristã para a igreja. Nós já vimos na lição passada que a tenda era formada por tábuas e com várias coberturas e na frente da tenda nós tínhamos 5 colunas de bronze e um primeiro véu que fechava a entrada ali. E no final desse primeiro compartimento, que é o lugar santo, nós temos 4 colunas de ouro e um outro véu que vai dividir o espaço entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, entre as 5 colunas da entrada e as 4 colunas do meio e os 2 véus que estão presos nela, nós temos o lugar santo, que era o lugar onde estavam 3 móveis muito importantes para o dia a dia do serviço sacerdotal. À direita de quem entrava estava a mesa dos pães da proposição. Era uma mesa pequena, relativamente estreita, e que sobre ela eram colocados 2 pães empilhados e sobre os pães havia uma substância que era aromática. Como a substância possuía elementos que não eram comestíveis, muitos pensam que a ideia era que a substância estava em uma vasilha sobre os pães e não derramado sobre eles. Eram 12 pães, porque aqueles pães representam as tribos de Israel, um pão para cada uma das tribos. E a mesa dos pães da proposição fala da comunhão, de que esses pães eles estavam ali para serem comidos naquele lugar. Ou seja, os pães eram trocados a cada sábado e aqueles pães que eram retirados eram comidos no local pelos sacerdotes que participavam daquele ato. Por isso que aqueles pães também são chamados de pães da face, porque eles estavam sempre diante da face do Senhor e eram comidos diante da face do Senhor e representavam as tribos de Israel. Nós vamos perceber que quando Cristo se apresenta como sendo o pão que desceu do céu, que veio para dar a sua vida, e ele diz que se o trigo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muita coisa. E é exatamente o que acontece com os pães que aqui estão. Eles representam toda as tribos de Israel e representam todos aqueles que assentados à mesa do Senhor estão ali para comer. No Novo Testamento nós temos uma representação disso, que é a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, que o apóstolo Paulo diz que o pão que comemos é o pão da comunhão e o cálice que bebemos é o cálice da comunhão. Ou seja, ali naquela mesa estava representado a mesa do Senhor e todos os que estavam ao redor fazendo a alimentação daqueles pães que estavam sobre aquela mesa. Do outro lado, do lado esquerdo, em frente à mesa dos pães, do lado esquerdo de quem entrava, estava a menorá, que é chamado de candelabro. Esse candelabro, ele estava ali para representar a única fonte de luz que tínhamos no tabernáculo. Lembrando que estava fechado isso aqui, na frente e atrás, 4 coberturas, ou seja, mesmo com o sol escaldante do lado de fora, era escuro dentro do santuário. E a única fonte de luz era o candelabro a menorá. O candelabro era uma peça feita de puro ouro, ouro batido, como se diz, ouro maciço, e não temos as medidas dela nas escrituras. Não sabemos que altura, que largura, nem como era transportada, porque a mesa e o altar, elas possuem as hastes para transportar, como o altar de bronze.
Mas o candelabro não se diz qual a medida, qual a altura, nem como ele era transportado. Mas ele tinha uma haste central e 6 hastes laterais. Em cada ponta de uma haste dessa havia uma lâmpada. A lâmpada é como quem conhece, como no passado se usava a lamparina, um depósito onde se punha um combustível e um pavio feito de algodão que era embebido naquele combustível, e quando você queimava o pavio, o que acontecia é que ele ia consumindo o combustível que estava dentro, até que, consumido todo o combustível, a lâmpada se apagava. Dessa forma, o sacerdote todas as manhãs, quando entrava no santuário, a primeira coisa que ele fazia era tratar das lâmpadas do candelabro. Cortava o pavio e ajeitava, tirava a parte que estava queimada, repunha o azeite nas lâmpadas e, com uma brasa retirada do altar, acendia novamente essas lâmpadas. Vamos lembrar que há uma referência no livro de Samuel, que Deus falou com Samuel, ainda era de noite e não muito avançado na madrugada, porque o texto diz que ainda a lâmpada não havia se apagado no santuário, ou seja, ainda era início da noite e esse azeite não tinha acabado ainda, porque durante a madrugada o azeite acabava e a lâmpada apagava. Então, de manhã cedo, por isso é que ele precisava fazer essa reposição. O candelabro fala de Jesus, que disse que é a luz do mundo, e que o profeta Isaías, no capítulo 9, diz que a um povo que estava em trevas brilhou a luz, que foi Jesus Cristo, a luz do mundo. Mas também o candelabro tinha 6 hastes laterais, e o número 6 fala do homem, da humanidade, e lembra que nós também somos a luz do mundo. Portanto, o candelabro fala de iluminar, de ser luz, e fala também de testemunho, o nosso testemunho diante dos homens, que Jesus disse que a nossa luz deve brilhar para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Quem está na luz precisa de ser trabalhado, de ser tratado, e precisa manter acesa a chama através do Espírito Santo. O azeite é símbolo do Espírito Santo, para que nós possamos brilhar cada dia e os homens possam visualizar Deus em nós e através de nós como sendo a luz do mundo. E em frente a essas duas peças, ou seja, no lugar oposto à porta, nós temos o terceiro móvel que fazia parte do lugar santo, que é o altar de incenso, também chamado altar de ouro. Era a peça mais alta do tabernáculo e era como se fosse um púlpito, uma mesa, uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro por fora, e que formavam como uma espécie de um púlpito, algo que era uma base, para que em cima se colocasse o incensário e ali fosse queimado incenso. 2 vezes por dia o sacerdote entrava para oferecer o incenso de manhã e à tarde. Nós vamos lembrar do Salmo 141, verso 2, que diz: suba a ti a minha oração como o incenso da tarde. Ou seja, aquele incenso era queimado 2 vezes por dia. Deus determinou quais as substâncias que iam compor aquele incenso, além do incenso, que era a resina propriamente dita, o sal para conservar e 3 substâncias aromáticas, gálbano, estoraque e onixa, que soltavam um perfume suave quando era queimado ali. E o sacerdote trazia um punhado desse incenso e uma brasa retirada do altar e queimava incenso sobre essa base, que era o altar, chamado altar de ouro, e aquele incenso enchia todo aquele lugar que ali ele estava. No livro do Apocalipse, nós encontramos uma referência dizendo que salvas de ouros eram trazidas diante de Deus, cheias de incenso, e o texto diz que são as orações dos santos. Então o altar do incenso representa o altar da oração, o altar da intercessão, e fala também de Cristo como nosso intercessor, o único mediador entre Deus e os homens,
que Romanos capítulo 8 diz que ele está à direita do Pai e também intercede por nós, mas ao mesmo tempo fala também da nossa vida de oração, de busca, de intercessão, e nós precisamos ver que isso tudo faz parte da nossa vida cristã. Todos os dias, de manhã e de tarde, era oferecido o incenso. E a Bíblia diz, a recomendação do apóstolo Paulo, é que nós devemos orar sem cessar, porque nós precisamos de uma vida de oração. Eu quero chamar a sua atenção para lembrar que esses três móveis, a mesa dos pães da proposição fala da nossa comunhão, o candelabro fala do nosso testemunho, o altar do incenso fala da nossa intercessão. E isso tem a ver com aquilo que é a missão tríplice da igreja. A igreja tem a missão de pregar o evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A igreja tem a missão de edificação dos crentes. Ele disse, depois que falou, ide e fazer discípulos de todas as nações, ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E a igreja tem também a tarefa da adoração, da busca por uma espiritualidade em comunhão com Deus. Ou seja, o testemunho que o candelabro fala da nossa vida de pregação, de evangelização. A comunhão que a mesa representa fala da nossa vida de edificação e comunhão com os crentes. E o altar do incenso fala da nossa vida de comunhão com Deus e da nossa adoração. Lembrando que nós já passamos pela pia de bronze e a Bíblia diz que o sacerdote deveria lavar as mãos e os pés ao entrar e ao sair. Ou seja, todas as vezes que ele ia ao lugar santo, e ele ia todas as manhãs para acender a lâmpada, todas as manhãs e tardes para queimar incenso e todos os sábados para trocar os pães e comer os pães da proposição. Mas todas as vezes que ele entrava ou saía, ele lavava as mãos na pia. E nós vimos nesta lição passada que a pia fala da palavra de Deus, que é a nossa santificação. Ou seja, o nosso testemunho, a nossa pregação, a nossa edificação, a nossa comunhão, a nossa vida de adoração, de oração, de comunhão com Deus, tudo isso tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, que é o que nos orienta em toda a nossa vida cristã. E após esse altar de incenso, aí nós tínhamos o véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O primeiro véu era o véu da entrada, que apenas marcava o início do santuário. Mas o segundo véu, ele marcava aquele lugar que apenas uma vez por ano o sumo sacerdote ia entrar, que era no 10º dia do 7º mês, o Yom Kippur, o dia da expiação. Mas aquele véu, ele tinha querubins também marcados nele, para lembrar da santidade daquele lugar. Todos os dias, os sacerdotes entravam no lugar santo. Os levitas só tinham acesso ao pátio, mas os sacerdotes entravam no lugar santo. Mas eles sabiam que não podiam ir além do véu, porque ali estava marcado o local reservado aonde a manifestação da glória de Deus acontecia, na Shekinah, sobre o propiciatório. Mas esse véu, Jesus Cristo, ele estava representado nele na sua morte. O escritor aos Hebreus diz que o véu é a carne de Jesus que foi rasgada por nós. E no momento exato que Jesus morreu na cruz do Calvário, fora da porta, Marcos 10:38 diz que lá dentro do santuário, o véu rasgou-se de cima a baixo. Não diz de baixo para cima, para você entender que foi uma iniciativa divina. Foi Deus quem quis abrir, e agora o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, nos convida: entremos com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu pela sua carne, isto é, o véu que foi rasgado. Quando Jesus rasgou a sua carne na cruz, o véu do templo se rasgou para abrir o caminho que nós tínhamos acesso à presença de Deus, e aquele véu foi rasgado para que nós tivéssemos essa oportunidade. Então, nós na próxima aula vamos estudar sobre essa entrada no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, e o que isso representa para as nossas vidas.
Curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e colegas, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, marque o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for publicado no canal e assim nos acompanhe, nos ajude para que possamos continuar fazendo essa obra. Deus abençoe a todos, até a próxima lição, a paz do Senhor.